Olá pessoal! Hoje nós vamos falar do tempo. Como você leva a sua vida? Como você gasta o seu tempo? Como você aproveita cada instante do que você respira, do que você observa, dos seus hábitos, da sua percepção em relação à vida? Me diz, como é que você leva a sua vida e como é que você gasta o seu tempo? E bem que a gente poderia parar o tempo. Então hoje o tema vai ser sobre o tempo. Eu já vou pedir para vocês, se puderem curtir aqui a página e também clicar nos sininhos para vocês acompanhar os vídeos que eu vou gravando aqui. Toda semana eu vou fazer um vídeo e aí vou publicando aqui aos pouquinhos. Ok, pessoal? Então vamos falar sobre o tempo. O sentido do tempo, como a gente tem hoje, né, que é o tempo, né, para a gente sair para trabalhar, para a gente ir buscar as crianças, a gente ter aqueles compromissos e tudo é programado pelo tempo, ok? Então, a forma como os antigos europeus e os orientais, lá de trás, da época antiga, na Idade Média, eles tinham o tempo como uma outra forma de conceito, né? O conceito do tempo era diferente. Por exemplo, antigamente os fazendeiros, os nômades, tanto os gregos, os chineses, como também os nômades árabes. Então, assim, os fazendeiros, eles tinham a percepção do tempo como? Eles mediam assim, o dia e a noite tinham um processo, né? Então, eles usavam isso como uma forma de poder controlar o tempo deles, né? De manhã eu faço uma coisa, à tarde faço outra e à noite eu faço outra. Então eles mediam o tempo através dessa forma. Então, por exemplo, tinha o tempo de plantar, o tempo da colheita. Então, o tempo ele era medido dessa forma, né? E aí o que eles faziam, né? Já um pouco depois, eles usavam velas. Então, por exemplo, a cera que ficava da vela media o tempo ali de quanto tempo que ficou, né? Então já media mais ou menos a hora através da cera, assim como a lâmpada com óleo, o que sobrava ali, eles determinavam o tempo que tinha ficado aceso, né? Então eles mediam o tempo dessa forma. Então era uma forma de você poder, né, ter ali um regramento para saber quando plantar, quando colher, né, quando está de dia, quando está de noite, né, se vai ter sol, se vai ter chuva. Então eles mediam tudo dessa forma. Mas aí quando chegou no século XI, lá nos monastérios, eles começaram a medir o tempo em intervalos através da batida dos sinos. Então ali tinha um intervalo que eles calculavam o tempo, né? E aí tinha o badalar dos sinos. Já no século XIII, eles criaram um pêndulo, né? Acho que foi na Alemanha. Então assim, já tinha uma outra forma de medir o tempo, né? E aí no século XIV e no século XV que veio na Inglaterra a ter o relógio da forma como a gente conhece hoje, com o ponteiro. Em meados de 1500, entre 1560 e 1580, eles criaram um relógio, mas só tinha um ponteiro, né? Não tinha, era só o ponteiro das horas, não tinha os minutos. E aí, depois de mais um tempo, eles conseguiram fazer com um minuto. E aí foi quando se formou o relógio como a gente conhece hoje. Então, tudo isso já mudou completamente o conceito do tempo. E aí quando teve a era da Revolução Industrial, aí mudou completamente. Todo o sentido do que era o tempo, né, dos antigos foi deixado lá para trás, porque agora o tempo virou negócio. Como já diz o ditado, né? Tempo é dinheiro. Você já parou para pensar nessa frase? Tempo é dinheiro? Será que tempo é dinheiro mesmo? Ou será que tempo é viver? Hã?
Então vamos entrar nessa questão agora, ok? Então assim, eles criaram o tempo e na época da Revolução Industrial, então você tinha que sair cedo para trabalhar, eu tinha que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e quanto mais pobre, trabalhar, 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 trabalhar. E até hoje é assim. Então, sei lá, a pessoa, um trabalhador, vai, que sai de casa, mora na periferia, tem que pegar ônibus, metrô, trem, e às vezes fica por dia ali numa condução 4 até 5 horas, todos os dias dentro de transporte público. Então assim, ela vai passando 5 horas por dia dentro de um transporte público, um dia que tem 24 horas. E aí ela vai passar mais 8 horas trabalhando, às vezes 12 horas. Então você vê que loucura, 12 horas com mais 5 aí, 17 horas que ela fica ali, ó. Pá, 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 pá. E aí você fala, mas espera aí, qual que é a profissão dessa pessoa? O que, que ela está fazendo? Será que ela está fazendo alguma coisa produtiva? Tipo, para ela, para os outros, sei lá, algumas profissões assim que eu acho muito louco, né? Tipo, vou botar aqui um exemplo. Imagina aquele o guarda da realeza que toma conta lá do Palácio de Buckingham, lá da Inglaterra, lá do Príncipe Charles. O cara fica o dia inteiro assim, ó. Ele não pode sorrir, não pode chorar, não pode ter expressão nenhuma, como se ele fosse um robô. E ele fica horas e horas, durante meses, durante anos, a vida toda, daquele jeito. E aí eu fico pensando, quando esse cara envelhecer, que tiver os netos dele, aí o neto dele chegar para ele, ô vovô, o que o senhor fez na sua juventude? Ah, eu fiquei em frente a um castelo, empunhando um rifle, e fiquei ali por toda a vida. Então assim, é muito louco, né? Porque tem profissões que, de certa forma, faz com que a gente desperdice o nosso tempo de vida. E assim, a gente acha normal a gente trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e folgar no final de semana. Final de semana que você vai poder viver. Então assim, quando você tem uma profissão onde você desenvolve as coisas para você, você está ali 8 horas desenvolvendo uma coisa para você. Então você está gastando o seu tempo em alguma coisa, algum projeto que você está criando. Aí eu acho que você aproveita melhor o tempo, né? Mas assim, as pessoas vivem final de semana. E às vezes nem isso, porque tem muitas profissões que tem que trabalhar o final de semana também. E aí você tem uma folga durante a semana toda. E vai ter um mês, às vezes nem isso, para tirar de férias. E a gente vai vivendo nesse ciclo. E a gente vai passando a vida. E a gente vai vivendo pouco se a gente for analisar friamente. Sabe? De você poder curtir o seu tempo, sabe? Curtir o seu tempo com a sua família, com os seus amigos, viajando. Isso quando tem dinheiro, né? Tem que ter dinheiro também. E tempo é dinheiro. Só que o tempo come o nosso tempo para a gente poder ganhar o dinheiro e às vezes o dinheiro que a gente ganha não supre as viagens para a gente poder gastar com o nosso tempo de férias, para a gente. Então às vezes tem que pagar a conta, tem que ir no mercado, gastar pra caramba e às vezes não sobra nada e as pessoas ficam nesse ciclo, vivendo, sabe? Com esse cronômetro maluco do sistema que vai te escravizando e vai absorvendo todo o seu tempo livre de vida ali. E muitas pessoas não reparam, elas não percebem. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na pandemia, as pessoas ficaram confinadas, tiveram que ficar em casa. Então, os filhos não foram para a escola, as pessoas estavam trabalhando em home office, né? O pai, a mãe. Então, a família toda estava junto ali, né? Os pets, todo mundo junto. E eu vi que cresceu um número de, de violências domésticas, de brigas familiares, ficou lá em cima.
E aí eu vi alguns pais reclamando, mas eu estou trabalhando aqui, meu filho fica me atrapalhando, sabe? Preciso de concentração. E brigando com as crianças. Cara, as pessoas, você vê como elas estão fechadas num sistema onde elas perdem a percepção da vida. Porque assim, tudo bem, você tem sua vida profissional, mas o seu filho tá ali com você, pô, dá uma pausa ali, vai ficar um pouco com ele. Sabe? Agora, na pandemia, apesar de toda a desgraça que foi, as pessoas tiveram tempo para viver ali com seus filhos que elas não tinham antes da pandemia. Porque o filho sai para a escola cedo, o pai também sai, ambos voltam já no final da tarde ou à noite, aí jantam e dormem. E nem tinham contato. Às vezes, sabe, para fazer uma brincadeira, para montar um quebra-cabeça ali, para fazer uma atividade com seus filhos, tanto os pais como as mães. Então, a pandemia, apesar de toda desgraça que foi, teve isso de poder unir um tempo ali que até então as pessoas não tinham com seus familiares. Só que as pessoas estão tão fechadas neste tempo que escraviza, que é o tempo que o sistema dita. Inclusive, eu vou até indicar um livro aqui que fala bem sobre isso, que é este aqui, ó. Este livro aqui é muito bom. E aqui tem vários filósofos, né? Você pega aqui, ó, tem o Tolstói, né? Tem o George Orwell, Oscar Wilde, Malatesta, Kropotkin, então tem vários. E tem aqui um texto muito legal do George Woodcock, que chama A Ditadura do Relógio. Aconselho vocês a puxarem no Google, ou se tiver no livro, buscarem, leiam A Ditadura do Relógio. E ele vai falar exatamente sobre isso que eu estou entrando aqui, nesse tema. Então, assim, as pessoas perderam a percepção do tempo da vida. Porque às vezes a pessoa vive para o trabalho, dinheiro, trabalho, e esquece do seu tempo. E ela acha que tá legal isso. O que será que compensaria mais? Você de repente deixar de ganhar um dinheiro ali em um determinado dia para passar o dia inteiro com seu filho no final de semana? Ou ganhar 100% de hora extra? Seu filho está ali pequeno, sei lá, com 8, 10 anos, sua filhinha. Daqui a pouco eles vão estar com 15, com 20, e eles vão entrar nesse mesmo sistema que você e vão deixar de ter aquele tempo que eles tinham. Então, é um tempo precioso, gente. O tempo da nossa vida é a coisa mais valiosa que tem. São duas coisas na nossa vida que são as coisas mais valiosas do meu ponto de vista. É a saúde e o tempo. Porque sem esses dois, a gente não pode fazer nada. Sabe? Se você não tiver saúde, você não vai ter vitalidade, você não vai ter força, você não vai ter energia e você não vai ter disposição para fazer nada. E sem o tempo, você não tem vida. Simplesmente isso. Então, eu aconselho vocês aqui a aproveitarem o tempo da melhor forma e perceberem ele. Percebam o tempo que tem ali no dia, na tarde, na noite, no mês, no ano. E percebam que este tempo é valiosíssimo. Portanto, se você puder ter o tempo para ficar com seus filhos, fique. Mesmo que você perca um pouco de dinheiro. Tudo bem, você precisa do dinheiro para manter a família. Mas não é só isso. Não é essa loucura. Então, o que eu aconselho a vocês é separem o tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para os amigos, o tempo para a sua diversão, o tempo para você gastar com as coisas que você quer fazer e não com o que o sistema está ditando para você fazer. Eu fico imaginando o pessoal do Japão, sabe? O Japão é tudo cronometrado, tipo, sei lá, você está numa conferência, você tem que estar um horário, você tem que sair da porta do
do quarto do hotel, aí daqui a 1 minuto você tem que estar na porta do elevador, aí daqui a não sei quantos minutos você tem que estar na porta do hotel, pegar o táxi, e é tudo cronometrado, isso é uma loucura. Isso é uma escravidão. Quando a pessoa vive dessa forma, eu preciso fazer isso nesse horário, eu preciso fazer isso nesse horário, eu tenho que fazer isso nesse horário, você vai ficando doido. Então, pessoal, sério mesmo, prestem atenção no tempo. A gente é a areia da ampulheta, como já dizia Raulzito. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês aqui. Aproveitem o tempo de vocês da melhor forma. E não necessariamente tempo é dinheiro. Tempo é vida. Então fica aí essa reflexão aí para vocês. Abração aí para todo mundo e até o próximo vídeo.